Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hélio aqui novamente. Nesse vídeo eu quero estar mostrando para vocês o porquê vocês devem assinar o Gemini e não uma outra ferramenta, seja GPT, Cloud, enfim, Perplexity, Manus, enfim. Quero te mostrar por que ele é a melhor ferramenta de IA hoje em dia, considerando todos os fatores, independente da área que você trabalhe, se você trabalha na área de copy, se você trabalha na área de design, se você trabalha na área de web coding, se você trabalha também, enfim, na área de gestão de tráfego, você tem uma agência, não importa, o Gemini ele vai te atender da melhor forma possível e por um preço ainda mais acessível do que o GPT com os recursos, né, que ele dá, sendo que o GPT ele é o mais falado e todo mundo gosta de ficar falando dele. Mas bom, uma recapitulação no geral, tá? Antes da gente estar falando sobre isso exatamente, eu quero estar mostrando isso daqui para vocês, tá? Essa daqui é uma telinha minha que eu montei aqui para a gente estar conseguindo ter uma visualização melhor do que a gente tem dentro do Gemini e do que a gente pode estar conseguindo com ele. Tá? E uma comparação junto com o GPT aqui, né, que não é a melhor comparação do mundo e vocês vão entender o porquê. Não é uma comparação nem ao menos justa para o nosso amigo GPT do OpenAI, fechou? Basicamente no Gemini aqui a gente vai ter, por exemplo, recursos como visualização dinâmica, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo, mostrando como vocês devem usar e mostrando como vocês vão utilizar ela da melhor forma possível, tá? Segundamente, a gente vai entender o porquê que ele ter um maior contexto é muito bom para você estar conseguindo desenvolver projetos e para você estar conseguindo também estar criando contratos, análise de documentos, né? E seja lá o que você estiver fazendo, porque isso aqui ajuda muito a ele não perder o contexto, por exemplo, e até você estar um caso real que está acontecendo aqui comigo hoje em dia, tá? Melhor criação de imagem no mercado, então ele tem o Nano Banana 2, por exemplo, que dá um pau em todas as criações de imagem e ele simplesmente está incluso dentro do plano de R$ 100 por mês, então você consegue usar de forma ilimitada o Nano Banana para estar criando diversas imagens e também vou estar mostrando como vocês podem estar criando imagens melhores com ele, né, posteriormente em mais algum vídeo. Show? Depois disso, a gente tem a melhor criação de vídeo do mercado também. Tá, então aqui nesse Whisk, né, que é uma das ferramentas que ele disponibiliza para a gente consegue ter acesso à criação de vídeo com imagens usando o VO3, tá? A melhor ferramenta de criação de vídeo do mercado que revolucionou e deu um boom ano passado também. Show? E possibilidade de substituição de low-label nos seus projetos de web coding, tá? Isso daqui eu falo por experiência própria e tanto por experiência de amigos do mercado, como por exemplo o Davi Xavier, que talvez alguns de vocês conheçam, mas basicamente você consegue estar criando páginas, efeitos visuais puramente pelo Gemini e você está passando ali para suas páginas juntamente dele, tá? Então até mesmo para isso ele está sendo extremamente competente substituindo o low-label, sendo que o low-label você tem que pagar a parte e nenhum plano que você paga ali e tem que pagar um monte de crédito para você conseguir fazer algo minimamente bom, enquanto no Gemini você custeia isso, né, com R$ 100 por mês e consegue ter acesso a todas essas outras ferramentas aqui que a gente também vai estar passando para vocês entenderem melhor como que funciona, tá? O ecossistema da Google entregado também, tá? Então o que isso significa, né? Basicamente você tem uma melhor integração com e-mail, Drive, Docs, seja lá qual tipo de outra ferramenta, Google Agenda também você tem. Ele mesmo consegue estar enviando e-mails para você, além disso tá agendando coisas dentro da sua agenda. Talvez o GPT faça isso, não sei, eu não testei ele. Hoje em dia eu ainda uso o GPT, mas uso de forma muito mais reduzida, justamente porque eu tenho que agregar para os meus mentorados também, os meus GPTs e agentes que eu mesmo faço, e é mais fácil disponibilizar pelo GPT, que é basicamente a única coisa que eu vejo que ele tem de vantagem e que é uma coisa que você consegue estar destacando dentro dentro desse contexto. Show? Deixa eu excluir isso aqui que eu peguei aqui sem querer. Depois, um dos melhores, se não o melhor de Research no mercado, justamente porque, cara, ele tem literalmente um ecossistema da Google, tá? Então essas coisas aqui estão muito interligadas e, obviamente, isso faz com que o Gemini ele se torne, né, uma das ferramentas que melhor tem o Deep Research em comparação a todas as outras. Então, ele tem acesso ao vivo ali à web, e isso te facilita para fazer pesquisas, estar atualizado dentro do mercado, estar estudando alguma coisa, pesquisando algum tema, e também, sei lá, produção de conteúdo, por exemplo, de você saber o que está acontecendo. Então, ele é muito útil e muito importante também para esse tipo de coisa. E, obviamente, segunda melhor IA de code para o mercado hoje em dia, tá? Estando apenas, obviamente, do Cloud, mas a gente não vai falar do Cloud nesse vídeo. É uma comparação direta entre Gemini e GTP, até porque o Cloud ele é uma IA que você vai assinar apenas se você tiver realmente interesse e for alguém que trabalhe puramente na área de web code, puramente na área de desenvolvimento de software, sistemas e mini apps nesse sentido, sem utilizar programação direta, ou mesmo utilizando também, você também pode usar, né? Obviamente. Então vamos lá. Continuando, deixa eu só ver uma coisinha aqui rapidinho. Resumidamente, a intenção está mostrando para vocês também aqui dentro por que está valendo a pena em questão de custo-benefício mesmo, na prática até mesmo de preço, tá? Do porquê você tem que estar assinando ele. Você pode ver aqui que o GPT ele tem, por exemplo, esse plano free dele, que a maioria conhece, a maioria sabe mais ou menos como que funciona, porém não é a nossa intenção estar explorando ele aqui. Ele tem esse GPT Go também, né, que tem por 40, né,
reais por mês ali, onde você tem acesso ao modelo principal do GPT 5.2, que é um modelo decente, né, mais mensagem, mais upload, etc. Mas normalmente a pessoa assina sempre o Plus, justamente porque é o que melhor oferece os benefícios que a gente precisa. Então, modelos avançados, etc., mais mensagens uploads, criação de imagens ampliadas e rápidas, pesquisas aprofundadas, né, e esse tipo de coisa. Porém, por que, por exemplo, você rasgar dinheiro? Você está assinando, por exemplo, o Plus do GPT e você não está assinando o Google IA Pro, que sai por R$ 0 por mês, caso você seja um estudante. Se eu não me engano, essa ferramenta ainda está disponível, né, para você estar assinando, beleza? Por quê? Porque, cara, você primeiro tem acesso ao GPT-3, ao Gemini 3 Pro, que é a melhor IA do mercado, quando a gente está falando em questão de, por exemplo, janela de contexto. Então você consegue estar conversando com ela por muito, muito tempo. Eu estou falando muito tempo, eu falo em questão de semanas mesmo, tá? Uma história, por exemplo, que eu falei que eu ia contar nesse vídeo é que meu pai, ele está desenvolvendo um sistema, tá? Para a empresa que ele trabalha hoje em dia. E ele está desenvolvendo puramente pelo Gemini 3 e ele está fazendo isso há 2 semanas. Na verdade, vai bater um mês daqui a pouco. E ele está fazendo isso puramente pelo Gemini 3 de uma forma extremamente rápida e concisa, sem ele perder tempo nesse sentido. Você tem 1.000 créditos de IA mensais, tá? Para você usar no Flow e no Whisk, tá? Que é basicamente para você estar fazendo criação de vídeos, né? Com o VO3 no Flow, que é a ferramenta para você também criar histórias e também cenas cinematográficas. Então, por exemplo, se você está trabalhando ou se você quer abrir um canal Dark, por exemplo, no TikTok, no YouTube, YouTube Shorts, né? Você também pode estar tendo acesso a isso usando e assinando o Google AI Pro. Beleza? O Anti-Gravity, tá? Que eu não falei aqui, beleza? Eu nem citei aqui porque eu queria chegar nessa parte, que é uma das melhores ferramentas de webcode no mercado. Eu vejo que está superando o Lovable também nesse sentido. O Notebook LLM, que é um assistente de pesquisa escrita com 5 vezes mais resumos em áudio, notebooks, e outros benefícios, né? É uma ferramenta muito boa para você estar criando slides, por exemplo. O meu professor de inglês, ele cria puramente as ferramentas e slides que ele dá nas aulas dele, até mesmo livros, inteiramente pela ferramenta do notebook, beleza? Gemini no Gmail, documentos, vídeos e outras apps, então ele pode diretamente acessar os seus aplicativos da Google, o que te facilita muito, porque você tem basicamente um assistente por R$ 100 por mês, além de todos os outros benefícios que eu já citei aqui dentro, tá? E aí tem um armazenamento de 2 TB total para fotos do Drive e do Gmail. Porra, tu literalmente ganha um bônus aqui, ele tá te entregando literalmente tudo que ele pode te entregar. Enquanto no GPT você tem algo muito mais escasso e minimizado, tá? Pelo mesmo valor. Então, sinceramente, não faz sentido nenhum hoje em dia você estar assinando isso. Até porque a única coisa que ele entrega mais, como eu falei, é o GPT aberto. Que sim, é vantajoso, só que, cara, por que você simplesmente não pega, por exemplo, e cria os seus próprios GPTs, né, dentro do próprio Gemini, que a gente chama de Gem, tá? Por que você não simplesmente faz isso? E até mesmo um plano mais caro deles, o Gemini também está saindo mais barato aqui, como vocês podem estar vendo, tá? Agora eu vou estar dando uma passada ali por dentro do Gemini, tá mostrando as funcionalidades deles por dentro para você ver se você realmente se interessa e realmente faz sentido você estar assinando essa ferramenta. Show? Primeiramente, vamos começar aqui. Peço perdão aqui pela questão de estar escrito Gabriel. É basicamente a conta que o meu sócio a gente compartilha. Show? E aqui dentro a gente está no nosso layout principal. A gente tem do Google IA Pro, como eu falei, porque a gente tem a promoção de estudante porque meu sócio ele faz faculdade. Show? E aqui a gente tem o enviar de arquivos, como você já conhece, consegue adicionar no Drive, conexão com o Google Fotos, consegue também importar códigos, que é algo muito útil, e também usar o Notebook LLM, tá? Para você estar usando. Beleza? Aqui dentro você tem o Deep Research, como eu falei, a criação de vídeos, criação de imagens com Nano Banana, onde você consegue estar criando imagens a níveis absurdos, assim, tá? A minha thumb passada, por exemplo, né? Do meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube foi puramente feita pelo Nano Banana, tá? Eu gerei obviamente você tem que saber gerar um prompt, né, de imagem de ar, não tem como você fugir disso. Não tá carregando aqui, mas deu para ver ali, né, só para agilizar o vídeo de uma melhor forma. Então você pode ver isso aqui, tá? Que eu gerei a minha thumb ali dentro. A gente tem no modo Labs, eu já vou mostrar aqui dentro mais ou menos como que ele funciona quando eu clicar nessas imagens aqui, mas só para vocês terem mais uma ideia ainda, tá, do que você pode estar criando. Isso daqui é um fundo, tá, que eu e meu sócio a gente já criou, para você estar usando na reunião, tá? Então, na reunião do Meet, por exemplo, você pode estar adicionando esse fundo ali e você pode estar usando e ele fica hiper realista. As pessoas realmente acreditam, já vi mentorado me perguntando se era real, por exemplo, esse fundo. Depois talvez eu bote uma foto aqui minha na tela aqui de eu usando esse fundo em alguma call, que realmente fica muito parecido, principalmente se você sabe ter uma boa iluminação que bata com o seu fundo de mentira, beleza? E agora vamos entrar aqui numa parte muito interessante, que é o modo de visualização dinâmica, que é uma das coisas mais interessantes que o Gemini tem para te oferecer em relação a
o que ele consegue te entregar, tá? Primeiramente, uma coisa que a gente faz aqui na agência, só para vocês entenderem, é que a gente passa os nossos custos operacionais em questão de tokens para os nossos clientes. Então, a gente tem que mesmo fazer uma simulação para mostrar para eles alguns modelos de inteligência artificial, mostrar para eles quais são os melhores modelos, o que está sendo mais barato, quais são as especificações deles, e para a gente fazer isso, a gente normalmente usa a visualização dinâmica aqui do Gemini, adiciona algum modelo, tira outro modelo, tá? Deixa eu subir aqui para o chat, por exemplo. Vocês podem ver que a primeira vez eu fiz isso há muito tempo. Pode ver até que tá meio estranho, né? Nem tá com tudo aqui que a gente tinha ali no final. Beleza? Deixa eu voltar aqui pro último, aqui, para vocês darem uma olhada de novo. E aí aqui vocês podem estar vendo, tá? Que aqui eu basicamente pedi para eles fazer um comparativo em relação a vários modelos, levando em conta parâmetros como usuários ativos por mês, mensagens totais de conversa, tá? Então as mensagens que vai ser trocada entre um e outro, e caractere médio por mensagem para a gente fazer uma estimativa por cima do que vai acontecer e do quanto que o nosso cliente possivelmente vai gastar em tokens de IA. Isso levando em conta alguns modelos, como por exemplo o Gemini 3 Flash, que é o modelo que a gente mais está utilizando aqui dentro. Inclusive, né, aproveitando que a gente chegou nessa parte, nos meus próprios agentes a gente tem utilizado mais o Gemini do que o GPT, porque ele tem se tornado a melhor IA em questão de custo-benefício e humanização do mercado. Então, por exemplo, se a gente tiver 1.000 usuários ativos por mês, 40 mensagens trocadas e botar o caractere mais alto aqui de, sei lá, 150 caracteres por mensagem, que são mensagens gigantescas, a gente vai gastar R$ 50 por mês com o Gemini 3 Flash, o que é um valor ridículo em comparação da performance que ele entrega quando você vai testar por humanização. E se você não acredita em mim, teste você mesmo. E futuramente eu também vou estar trazendo os resultados desses testes e mostrando para vocês como que isso funciona também. Show? Então aqui a gente está vendo o módulo de visualização dinâmica. Eu tenho mais conteúdos de visualização dinâmica aqui. Eu já fiz sobre um carro que eu gosto muito, que é o Corvette. Deixa eu ver se vai estar aparecendo aqui. Aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês aqui. Um Corvette, por exemplo, que eu mandei ele fazer uma visualização dinâmica entre o Corvette versus a Ferrari, né? Já que agora não tá aparecendo, na época apareceu, porque é um chat antigo, né? Tá vendo que até que tem uns errinhos aqui. Mas basicamente a gente fez uma comparação entre os Corvettes e as Ferrari, justamente porque eles são concorrentes diretos, vamos dizer assim, né? Já que o Corvette é a Ferrari americana. E olha só que legal, né? Você tem botões interativos, você tem umas frases de efeito bacana. Aqui dentro a gente consegue estar vendo a geração dos Corvettes, né? Obviamente antes tinha as fotos aqui para mostrar, agora não tem, como eu falei, né? Justamente porque tá bugado, porque o chat é antigo. Mas quando eu criei, por exemplo, ele estava funcionando perfeitamente, né? E bom, aqui dentro a gente consegue estar criando os nossos gemos. Tá, e aqui já tem uns pré-definidos pelo próprio Google para a gente estar criando, beleza? E a gente consegue estar criando também os genes dentro dos próprios laboratórios, né? Feitos pelo Labs, né? Feitos pelo modo Labs. E tem alguns aqui para você usar como VideoMaker, Social Media Post, né? Para vocês estarem testando. E aqui tem o Viltro, né? Que se não me engano é um gene de prompt que a gente tem aqui dentro. E o auxiliador de conteúdo, que é para o meu sócio também, que ele também produz conteúdo. E eu criei para ele basicamente estar produzindo conteúdo usando esse gem. Fechou? E aqui dentro a gente tem acesso ao Gemini 3, né, de forma rápida, raciocínio e também um Pro. Normalmente quando eu quero fazer uma imagem melhor assim na geração de imagens ali usando o Nano Banana, eu vou utilizar o modo Pro e ativar o Nano Banana aqui, tá? Pra gente conseguir estar tendo mais assertividade, ele não tá errando o texto nem nada nesse sentido. E, cara, por que eu não acho que vale a pena você estar assinando o GPT agora, tá? Porque, mano, simplesmente ele tem, obviamente, né, várias ferramentas, essa pesquisa de produtos que é interessante, esse modo agente, etc., né, que tem uma quantidade limitada, né, até o dia da minha assinatura, beleza? Você consegue estar fazendo algumas coisas aqui, estudando e etc, coisa que você também consegue estar fazendo pelo Gemini. Mas, quando você bota na ponta do lápis o que você consegue estar pegando com isso, é simplesmente você estar vindo aqui. Você tem os seus agentes GPTs que você consegue disponibilizar para as pessoas, que é por isso que eu assino ele. Eu só assino ele justamente para conseguir disponibilizar os meus agentes para os meus mentorados e meus alunos da minha comunidade, tá? Então, hoje em dia, não vale nem um pouco a pena você estar assinando isso, porque simplesmente não faz sentido quando eu mostrei, né, para vocês ali a própria questão de comparação de preço e de entregáveis que as duas ferramentas têm hoje em dia. Não tem lógica nenhuma você estar assinando o GPT, se você é um dono de agência de marketing, se você é um gestor de automação, porque o Gemini ele vai ser melhor para você corrigir erros do Netune, por exemplo, para fazer criação de contratos, edição de criativos, criar criativos, tá? Fazer, por exemplo, um ensaio fotográfico com o seu cliente. Deixa eu estar te mostrando, por exemplo, aqui, dentro do próprio Gemini, fotos que eu já fiz com ele, tá? Minhas. Deve estar aqui para trás, cadê? Aqui, ó. Essa foto aqui, por exemplo, que eu peguei de um cara que eu conheço aqui, né, o Sawyer, né, e falei para ele recriar numa imagem minha. Ele criou basicamente uma imagem minha perfeitamente, né, com todas as minhas facetas do rosto, etc. Tá? Depois eu mandei ele dar
algumas aprimoradas, me botar num avião, etc. E fica perfeito, tá? Simplesmente não tem diferença e você consegue estar criando em outros cenários. É só você basicamente dar um bom input para ele, né? Então você botar boas fotos com referências ao seu rosto para ele estar conseguindo criar e você pode estar criando fotos de perfis e etc. Simplesmente pelo Nano Banana, enquanto no passado a gente, por exemplo, pagava o Free Pick sem necessidade nenhuma, né? Quem lembra do Free Pick, por exemplo? Então, enfim, se hoje em dia, né, eu tivesse que escolher entre um dos dois, sem dúvida nenhuma, eu escolheria o Gemini. Não faz sentido a gente estar chamando do GPT hoje em dia justamente por isso. E eu recomendo que vocês utilizem ele tanto dentro do seu agente IA, tanto dentro também das suas automações. Enfim, se você. Não, tanto da sua operação também, né, em questão de criação de contratos, agentes, etc. Enfim, se você gostou do vídeo, você quer aprender melhor como funciona IA, mercado digital e etc., me segue aqui, clica aqui embaixo, bota o like aqui dentro, me segue lá no Instagram, que eu tô falando sobre isso todos os dias, beleza? E caso você queira um curso completo de N8N, tá? Onde a gente fala sobre instalação de ferramentas e te passa também um fluxo Coringa para você estar duplicando ali dentro. Dentro dos seus clientes, quando o assunto for agente de atendimento, te mostrando tools e uma estrutura que a gente utiliza aqui validada, me chama lá no IG, tá? E me manda a palavra aula no direct, que essa aula vai estar sendo enviada para você.